Saravá, jogo de damas, saravá você, saravá eu. A gente está aqui com uma figura incrível, abrindo alas, que eu quero passar, que é a Edinha Diniz, que vai conversar com a gente sobre a figura maravilhosa. A Edinha foi biógrafa dessa figura maravilhosa, ela trouxe, retornou aos braços, aos merecidos braços dos brasileiros, a querida Chiquinha Gonzaga. Edinha, bem-vinda ao Jogo de Dama. Oi, Niobe, tudo bem? Tudo Obrigada. bom? Querida, conta um pouco desse trabalho incrível que você fez, que acabou por ressuscitar uma figura tão importante para a história dos brasileiros, em especial das brasileiras, das mulheres, né? Enfim, eu comecei esse trabalho em 1977, né, numa época em que os estudos sobre a condição feminina ainda não se falava em estudos de gênero, né? Essa categoria surge depois. Eu tinha muito interesse nos estudos sobre condição feminina, mas não sabia nada da Chiquinha Gonzaga. Apenas que tinha sido autora da primeira canção de carnaval. E recebi uma encomenda, foi o ano em que eu me mudei de Salvador para o Rio de Janeiro, e uma amiga cineasta me pediu um roteiro para um documentário sobre esta mulher. Ela já havia descoberto um acervo inédito da Chiquinha, mas ela não tinha tempo nem condições de mexer com um arquivo. E minha formação em sociologia me permitia isso. Eu trabalhava com roteiro, mas eu vinha de uma carreira em sociologia. Era professora da universidade, estava indo para o Rio, rompendo com a sociologia para trabalhar só com roteiro e cinema. Então, eu comecei a pesquisar para um roteiro. O financiamento foi ficando difícil, porque o filme incluía música, músicos, né? E então eu resolvi aprofundar um pouco a pesquisa. Mas só decidi escrever um livro e comunicar o resultado da pesquisa quando eu cheguei à certidão de nascimento. Porque existiam duas biografias que falavam de família com linhagem, né, muito distinta na sociedade imperial do Rio de Janeiro, e eu descobri que ela nasce filha natural de mãe solteira. Isso mudava tudo. Inclusive, o nascimento, a origem da Chiquinha era muito mais coerente com o trabalho, a produção musical dela. Tá? Música popular, incluindo a rítmica africana. Então, a origem explicava melhor o caminho que ela fez e que ela deu à música brasileira. Aí eu aprofundei o trabalho, fiquei 6 anos trabalhando nessa pesquisa, e foi um trabalho que teve inúmeros desdobramentos em várias linguagens. Quando chegou a minissérie, né, da TV Globo, com toda a audiência que tem, ela se popularizou mais. E 2 enredos também de escolas de samba do primeiro grupo, do grupo especial, também ajudaram muito na popularização da Chiquinha. Então é isso. Não sei se você tem mais perguntas. Eu queria saber, enfim, de todas essas suas pesquisas, o que te seduziu nessa mulher que era tão desconhecida dos brasileiros e, ao mesmo tempo, foi uma pessoa de uma influência enorme na cultura brasileira. Por que ela foi esquecida em um certo momento e o que te chamou a atenção para ressuscitá-la para a nossa memória? O que mais me seduziu foi a figura transgressora. Tá? Normalmente a gente entende que quando se fala em Ernesto Nazaré, por exemplo, se pensa em música, mas quando se fala em Chiquinha Gonzaga, se pensa em música e comportamento. Então, o lado transgressor dessa mulher me seduziu. E então a pesquisa ia revelando camadas e camadas de escândalos. Para a gente ter uma ideia, quando faleceu a última neta, a família encontrou
no oratório dela, embaixo de um pano bordado, uma fotozinha da avó, porque ela não se permitia foto em porta-retrato. Essa ascendência era escondida, elas se envergonhavam, né, os descendentes da Chiquinha, por causa do fator escandaloso do comportamento dela. Para a gente ter uma ideia, depois da Chiquinha Gonzaga, o primeiro grande vulto feminino na música popular brasileira é Dolores Duran, 50 anos depois. E Dolores não tinha a formação musical que Chiquinha Gonzaga teve. Dolores não escrevia partitura, não compunha para instrumentos. Chiquinha compunha para orquestra, escrevia música. Foi um músico mais completo. Mas por quê? O exemplo dela foi um exemplo de escândalo. Então, a punição que sempre se deu, historicamente, às mulheres transgressoras foi o esquecimento. Tá? Eu entendo por aí. Então, eu fui revelando uma camada atrás da outra, a origem bastarda numa sociedade imperial, né? Escravista. O que significa o nascimento bastardo ali? Mãe negra, né? Mãe negra, filha de escrava, mãe alforriada na pia de nascimento. Eu fui descobrindo. Abandona o casamento e vive uma vida conjugal ilegal, com um amante. É processada pelo tribunal eclesiástico. Olha só, se profissionaliza em música. A mulher do Segundo Reinado tocava piano. E piano era um instrumento mais feminino até. O ambiente dessa mulher era a sala de visitas. Ela não ultrapassava, jamais pulava a janela. Então, as mulheres tocavam piano, até compunham, algumas editavam, mas não se profissionalizavam em música. E a Chiquinha era pioneira de conjuntos de choro, né? Ela começa como professora de piano, depois compositora, depois maestrina e, no final da vida, líder de sua classe, ao fundar a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais. Então, é uma trajetória de vitória e com alegria. Esta é a mulher que compôs a primeira canção para o carnaval, que define muito o temperamento dela. Abre alas que eu quero passar, Rosa de Ouro é que vai ganhar. Ela não admite o fracasso. Ela quer passar para a vitória. Não é isso? É a primeira marcha rancho, primeira canção de carnaval, que não teve partitura nem gravação durante mais de 70 anos e foi preservada na memória popular. O Abre Alas é de 1899. Só mereceu uma gravação pelas irmãs Batista, Linda e Dircinha, em 72. E chegou até ali, né, 7 décadas, memorizada pelo povo, porque não tinha partitura nem gravação. Mas ficou esse pedido de passagem para vencer. Dinha, essa história, essas camadas fascinantes, né, da Chiquinha, que, na verdade, assim, o grande público ainda desconhece, ainda tateia. Como é que isso pode inspirar as mulheres hoje em dia? Porque é bom que você dê datas, como você citou, porque a gente está falando da época do Império, uma mulher que enfrentou todas essas barreiras na época do Império. E hoje em dia as mulheres enfrentam dificuldades absurdas, lutas absurdas, que Chiquinha já teria resolvido lá atrás, já deveria ter sido resolvido lá atrás. Assim, como é que Chiquinha inspira a luta das mulheres hoje em dia? Então, é um exemplo de coragem, sem dúvida. Quando ela abandona um casamento bem posto, né, para viver uma paixão sem a qual ela não teria sido a compositora que foi, né,
ela desenvolveu esse talento e produziu muito, porque ela viveu uma paixão pessoal. Mas você pode falar de produção artística sem paixão. Tá? Quando ela rompe o casamento e vai viver com o homem pelo qual ela se apaixonou, ela deu a cara a tapa. Né? O pai rompeu definitivamente, até o leito de morte, ele não aceitou falar com ela. Né? A Chiquinha, com o divórcio sentenciado pelo tribunal eclesiástico, ela se torna pária social. Mas ela tinha talento. Então, ela usa esse talento, inicialmente como professora, depois compositora, para criar uma profissão e uma posição social para ela. Eu até discuto essa coisa feminista. A Chiquinha Gonzaga não se preocupou com as outras. O círculo dela sempre foi masculino. Pela correspondência, fotos em grupo, sempre rodeada de homens. Os companheiros com quem ela criou a Esbate eram homens, autores teatrais. Ela tinha horror à mulher fraca. Quando as filhas que optaram por casamentos, né, pelo casamento, ficaram viúvas e foram pedir ajuda, ela tinha uma atitude assim de desprezo, simplesmente não admitia, não respeitava a mulher fraca, porque ela conseguiu vencer obstáculos intransponíveis na época para uma mulher. Então, como aceitar? Quando a Maria Adelaide Amaral, com muito talento, brilhantemente, traduziu essa história em peça teatral, ela criou uma cena linda em que as filhas vêm pedir dinheiro e o Joãozinho era quem... o Joãozinho é outro escândalo na vida da Chiquinha. Era quem... o flautista? Era negro, né? O flautista negro. Não, o flautista negro é o Calado, criador é o Calado. Isso. Não, o Joãozinho é um garoto que ela conhece aos 52 anos e ele tinha apenas 16 anos. Bom, esse é o escândalo final da vida da Chiquinha. Mas nessa cena que a Maria Adelaide cria, uma filha reclama do valor que o Joãozinho dá para ela e a filha, supostamente, é ficção, mas isso dramatiza um pouco a situação. A filha diz, mas eu sou sua filha e tal. E aí a personagem que faz Chiquinha disse, isso também eu disse a meu pai. Ok, né? Ela não teve ajuda de ninguém e ela foi à luta. Então, quando ela sofre o desprezo da família, o isolamento e a sentença de divórcio, ela sofre isso porque ela deu a cara a tapa. Ela abandonou o casamento e foi viver com um amante, com quem ela teve mais um filho, uma filha considerada na época adulterina. Mas, na maturidade, quando ela se apaixona pelo garoto, ela resolve levá-lo à Europa, voltar com ele e apresentar todo mundo como filho. Pronto. Então, ela dissimula, ela usa essa arma que Machado de Assis descreve tão bem na literatura dele, da dissimulação, porque o adultério era muito frequente no Segundo Reinado. Só que era uma sociedade hipócrita que dissimulava. Então, a Chiquinha inicialmente enfrentou, sofreu muito, na maturidade ela dissimula, apresenta o garoto como filho e ninguém ousava, né, enfrentá-la. Um contemporâneo diz que quando a Chiquinha se dirigia a alguém, ela mantinha uma distância, sabe? Quase aquela distância da nobreza, com aqueles vestidos extremamente largos para separar o povo do monarca, né? Ela mantinha uma distância física, ela não admitia que ninguém a questionasse. Então, ficou um registro em família de que, quando ela queria, isso foi registrado por uma nora, que deve ter sofrido nas mãos dela, que quando ela queria falar com alguém,
ela se dirigia assim: eu tenho uma coisa para lhe dizer, eu vou começar a dizer como amiga. Se no meio da conversa a gente brigar, eu termino de dizer como inimiga. Ou seja, ela não deixava de dizer o que pensava. Essa era a Chiquinha Gonzaga. Edinha, pela sua descrição, assim, a gente tem muito, lembra muito das heroínas românticas, né? A gente tem muito como referência as heroínas românticas que, por ousarem, é, eram vítimas sofredoras. Você está descrevendo uma Chiquinha muito ao contrário disso, que era uma mulher que bancou a sua ousadia, impôs a sua ousadia para a sociedade. A gente pensando nisso hoje em dia, assim, como é que você vê a luta da mulher hoje em dia, nesse sentido, né? A mulher se colocando ou como vítima, ou quando a mulher banca, assim, o preço que ela tem que pagar por ela ser o que ela é. É uma coisa que me deu muita alegria com esse trabalho, foi que essa luta da Chiquinha pela liberdade com dignidade, né? Porque estamos falando de dignidade feminina, fez com que hoje várias comunidades, ocupações de sem-teto, usem o nome dela, né? São mulheres como ela que lutam pela liberdade com dignidade. O fato de ter um ofício ajuda muito, sem dúvida, mas é o sentimento de independência, né? Porque a impressão que eu tenho é que a Chiquinha, depois de 2 casamentos, ela sai de um casamento arranjado, vai para um outro por paixão, e o companheiro não segura o divórcio lá o julgamento pelo divórcio pelo Tribunal Eclesiástico. Ela se desilude e vai à luta sozinha. Ela só no final, aos 52 anos, que numa sociedade daquele tempo era uma idade já avançada para uma mulher, ela reformula essa união com um garoto mais jovem em que ela realmente é o homem da casa. Né? Ele era extremamente fiel a ela. Então, essa desilusão, logo jovem, com 2 casamentos, eu acho que marca muito a figura da Chiquinha. A gente não tem muito o que esperar dos companheiros, a verdade é essa. Tá? Então, a independência profissional e emocional, e sentimental, e amorosa é importante. Se ele está ali, tudo bem. Mas não depender, porque a dependência pode estar também na raiz, né, de alguns desastres amorosos. Uhum. Enfim, eu não sei, eu não tenho pensado muito, acompanho, e sinceramente, porque eu também segui a Chiquinha, 2 tentativas não deu certo, vamos cuidar, vamos à luta, vamos cuidar de trabalho, né, criar os filhos, porque a gente não pode esperar muito. Então, quando eu vejo mulheres que se submetem a certas uniões por dependência sentimental, eu lamento. Mas a gente tem que encontrar força no trabalho, na produção, na criação dos filhos, nas relações afetivas, não necessariamente amorosas. Enfim. É engraçado isso que você está falando. Engraçado não, né? Isso que você está falando assim, tem muito a ver com a dificuldade que a mulher encontra de se posicionar como uma pessoa independente, né? Até hoje ainda a gente tem leis que têm que nos proteger, isso é incrível. Eu estava vendo, por exemplo, a Comissão de Justiça e Paz, que defende os direitos humanos. Quando você pensa nisso, você quer,
você entende que os direitos humanos estão sob ataque, né? Se precisa de uma comissão para defender, eles estão. Agora, se a gente precisa de leis para nos defender, nós estamos sob ataque. Então, assim, é incrível, a gente está no século XXI, Chiquinha passou por isso lá no começo do século, e no começo do século XX ainda, né? Já as mulheres queimando o sutiã, e até hoje essa questão ainda é uma questão tão difícil de se entender, né? Tão difícil de se assimilar, né? Essa independência. Essa independência parece que é uma coisa agressiva, né? Parece que você pedir a sua independência, você lutar pela sua independência é uma coisa agressiva, enfim. Mas isso é só uma observação. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho mais do livro, assim, qual é a importância do livro. A gente tem falado muito dessa situação política que a gente está vivendo, né? Uma situação confusa, uma situação anárquica, né? Eu diria, assim, sem norte, né? As pessoas estão meio sem norte. E a gente entrevistou o Sama outro dia, que é um cartunista, e a gente falou que, enfim, o humor salva, né? Salva uma certa sanidade. A arte salva, assim, Eu acho. nesse momento? Há uma frase do Ferreira Goulart, muito curiosa, a matriz até é Fernando Pessoa, mas o Goulart sintetizou bem, ele diz que a arte existe porque a vida só não basta. Eu acho que para quem tem possibilidade de produzir artisticamente, essa independência emocional é mais fácil, sem dúvida, né? A arte salva porque ela possibilita para o cidadão outros mundos. A gente está condenado a viver neste mundo, no mundo de César, sem dúvida, mas não precisa viver para este mundo. É preciso viver para a vida espiritual, para a alma, no sentido de alma, né? Então, eu acho que essa fórmula pode ser uma forma espiritualista, né? Mas não viver para este mundo, viver para, ou preparar o próximo. Né? Eu me lembro de um slogan do Partido Socialista Italiano, nos anos 60, quando eu morava em Roma, que dizia o seguinte: o futuro não se espera, o futuro se prepara. Então, é preciso viver preparando o futuro. E a cultura, ao contrário da educação, que nos prepara para este mundo, a cultura nos dá outros mundos. Então, é fundamental para o nosso equilíbrio, tá? Conviver com a cultura, com os produtos culturais, no sentido de... A gente, claro, não que é a sociedade contemporânea e o rumo que ela está tomando. E, principalmente, o Brasil. Eu vi essa semana... Eu tenho formação em sociologia, era professora de sociologia na universidade, mas eu acho a sociologia redutora, porque eu fui mais para o lado da criação. Né? E essa semana eu vi uma entrevista com o Darcy Ribeiro, sempre iluminando, né? E o Darcy falando sobre a vocação das ciências sociais. Ele disse: no Brasil é muito simples, as ciências sociais têm que explicar o nosso atraso. E até hoje esse atraso não está suficientemente explicado. Então, a gente tem que trabalhar, produzir, preparar o futuro, né? Tentar se comunicar, traduzir as grandes ideias em ideias comunicáveis, simples, compartilhar, enfim, preparar o futuro. Edinha, para a gente encerrar, só fazer uma reapresentação. Esse é o Jogo de Damas, a gente está entrevistando a biógrafa da Chiquinha Gonzaga, a grande Edinha Diniz, assim, figura incrível, que está dando uma aula de amorosidade, eu diria, né? Porque acho que Chiquinha traduz uma amorosidade, não é aquela amorosidade dócil, não, é uma amorosidade de verdade, né? É uma amorosidade guerreira mesmo, que agarra a vida com as unhas. E a gente está aqui com ela, esse é o Jogo de Damas, e a gente está chamando vocês para
se inscreverem no canal no YouTube, darem likes, enfim, compartilharem nossos filminhos, seguirem a gente no Facebook. E para a gente encerrar, eu queria ter duas coisas. Uma, eu queria que você desse um recado final do que esse livro pode dar de recado para os dias de hoje, para o que a gente está vivendo. Qual é o recado? E a última, eu queria que você desse o seu recado, seus contatos, enfim, o teu livro, a editora do teu livro, enfim, você colocasse aí no ar como é que as pessoas te acham. O livro fala de uma mulher do século XIX, mas que é uma nossa contemporânea, sobretudo pela forma como ela viveu a sexualidade, a maternidade, que foi o que tentaram apagar, né, anteriormente da vida da Chiquinha. Então, é uma nossa contemporânea, nos dá uma lição de coragem muito grande, e o livro, ao contextualizar a vida da Chiquinha, o que permitiu que ela se tornasse compreensiva para os brasileiros, né? Ela foi compreendida porque ela está contextualizada no tempo dela, mas ao visitar a vida dessa mulher no século XIX, a gente percebe muito do atraso do Brasil, né? Que, ao fim e ao cabo, é o que nós temos que dar conta, né? O porquê 2019 o Brasil continua tão atrasado, e a gente vai encontrar no século XIX algumas respostas. Então, o livro está em, acho que, 13ª edição, agora pela editora Zahar, em coedição com o Instituto Moreira Salles, onde está o acervo da Chiquinha Gonzaga, na Gávea, no Rio de Janeiro. E é uma edição muito ilustrada, porque o Instituto Moreira Salles tem um belíssimo e um riquíssimo acervo de fotos, inclusive do século XIX, e essa edição pôde usar esse material. Então, essa edição Zahar Moreira Salles é revista e atualizada. E, enfim, tem muito da história do Rio de Janeiro, da história da conquista de espaços públicos pela mulher desde o século XIX, histórias do carnaval, direitos autorais, música popular, teatro musicado. Tudo isso foi possível porque ela, o Joãozinho, o companheiro, o último companheiro, organizou um arquivo, né, e também o acervo de obras. Então, a partir daí, eu levantei outras fontes e foi possível reconstituir e trazer essa história da Chiquinha Gonzaga já com uma compreensão contemporânea. E, a partir de agora, desse trabalho, ela não será mais esquecida. É este exemplo para a mulher brasileira. É isso. Edinha, muito obrigada de coração. A gente está muito, muito, muito feliz de estar com você aqui, contando essa história incrível. Acho que essa história mereceria várias edições desse programa, mas a gente fica aqui chamando as pessoas para que tenham acesso ao teu livro, que as pessoas procurem saber mais da cultura do país, que as pessoas procurem questionar mais a história real desse país, que ela explica muita coisa do que a gente está vivendo. Saravá, Edinha Diniz. Saravá, Niobe, obrigada a você e sucesso para o jogo de damas. Muito obrigada. A gente abre alas para você. Obrigada, um abraço. Tchau. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa